demorando para dar o sinal aqui. Ah, foi. Então, essa base de dados, eu vou mostrar aqui rápido para vocês. Tá vendo? É um comando, é aquele mesmo comando que a gente usava para ler base, né? Nota que eu tenho que mudar o diretório de trabalho, aí aqui eu coloco para a pasta onde eu estou pegando os arquivos, né? Então é uma pasta que tem arbo-alvo, aí dentro da pasta arbo-alvo, que é o nome do projeto, tem uma subpasta lá chamada receptividade, outra ST7, e assim sucessivamente. Então os arquivos estão nessa pasta aqui, aula prática, que está dentro de todas essas pastas aqui. E aí eu leio a minha base com aquele comando read.csv e eu coloco o nome do arquivo, tá? Esse nome de arquivo está aqui, ó, esse arquivo aqui. Chama variáveis para cp Campo Grande.csv. Aí, se eu vou mostrar para vocês o nome das variáveis. Então, ó, nessa minha base, eu tenho várias variáveis aqui. Eu tenho o código do bairro, o nome do bairro, população, área ocupada, densidade populacional. Então, ó, se eu colocar aqui esse comando str, o que ele faz? Ele exibe para mim, para cada variável, ele exibe os valores medidos daquela variável. E aí você nota que tem as escalas, as ordens de medida são muito diferentes, né? As ordens de grandeza. Por exemplo, a população, obviamente, é um valor bem alto. O percentual de favelização, que está aqui embaixo, é um percentual, então está entre 0 e 1. Nossas ordens de magnitude são bem diferentes umas das outras. Então, ó, se eu rodar uma função aqui chamada summary, né? Essa função ela faz um sumário de todas as variáveis. Ela é um pouquinho chata, é um pouquinho ruim de ver, porque ele exibe de um jeito meio esquisito. Então, ele está fazendo assim. A população está aqui, ó, média, mediana, mínimo. Aqui não tem variância, né? Deixa eu colocar. Eu vou avançar só mais um pouquinho para poder mostrar para vocês a tabelinha de variâncias, tá? Então, vou colocar aqui. Bom, aqui tem um desvio padrão, vou fazer com desvio padrão, tá? Mas a mesma coisa vale para a variância também. Vou mostrar aqui, tem uma tabela. Pronto, aqui está mais organizado. Essa tabelinha tem o quê? Tem para cada variável, tem as medidas de resumo para aquela variável. Então, para a densidade populacional ocupada, isso aqui é ocupada por bairro, tá? Então, cada linha dessa tabela, cada linha da base de dados é um bairro diferente. E aí eu tenho a medida de densidade populacional para aquele bairro, percentual de área ocupada e assim sucessivamente. Tá? Então, eu tenho aqui as medidas de posição, média, mediana, e aqui, lá na penúltima coluna, eu tenho o desvio padrão. Então, ó, nota que os desvios, eles são bem diferentes, né? Aqui talvez seja um pouquinho difícil de ver direto, porque ele está com notação científica, né? Então, por exemplo, a densidade populacional ocupada, olha o desvio padrão como é alto, né? 1,4 vezes 10 elevado ao cubo, né? Ou seja, vai dar 3 casas para cá, vai dar 1.428. Enquanto que essa variável, que é o percentual de vegetação, né, o desvio padrão já é bem mais baixo, é de 20. Então, para que serve o desvio padrão? Ele serve para você usar de comparação para saber quais variáveis variam muito e quais variam pouco. E por que você quer saber isso, né? Na vida real, às vezes, tem algumas variáveis que têm uma variância muito pequena. Tá? Aqui, no caso, nesse conjunto de dados, a gente está olhando para o coeficiente, a gente olha mais para o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média. Tá? É só uma medida comparativa, esse CV aqui é desvio padrão dividido pela média. Então, tem algumas variáveis que têm um CV bem baixo. Por exemplo, esse aqui, que é a altimetria. Ele mede a variação de altitude, né? De um bairro para outro, de altitude média. Então, por exemplo, essa variável aqui, ela tem um coeficiente de variação bem baixo, muito baixo mesmo, né? Menos de 10%. Então, isso aqui serve para indicar possíveis variáveis que não mudam muito de um bairro para outro. Ou seja,
elas não estão sendo muito informativas, porque o valor que ela assume para quase todos os bairros é muito parecido. É isso que essa medida de coeficiente de variação dá. A gente também pode fazer com desvio, tá? Ou com a variância, mas aí tem que comparar com a média. Então, a gente já usa o coeficiente de variação, que é o desvio dividido pela média ou pela mediana, para poder ter essa medida de variabilidade com respeito à média. Então, fica bem, você tem algumas variáveis, né, que ficam bem baixas, por exemplo. Então, nesse exemplo em si, a gente usa variáveis que estão, a gente usa esse conceito de coeficiente de variação para excluir algumas variáveis da base de dados. Né? Então, a gente exclui as variáveis que têm pouquíssima variabilidade de bairro para bairro, porque ele não vai trazer nenhuma informação para discriminar, entendeu? O que acontece de um bairro para outro. Então, a gente usa pelo menos a variância, ou desvio padrão, ou coeficiente de variação nesse sentido, para poder ou eliminar variáveis que quase não variam de acordo com as linhas da sua base de dados, ou também, né, para investigar quais variáveis têm variabilidade maior. Né? Fez sentido? Deu para ilustrar um pouco? Fez sim, professor. Obrigado. De nada. Bom, vou fechar aqui. Na verdade, eu nem preciso fechar, vou deixar aqui. Só vou limpar as variáveis para Professor, poder mostrar para licença. vocês depois. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu tenho duas dúvidas. Uhum. Uma foi sobre a parte de delineamento de estudos clínicos epidemiológicos, na parte que não ficou muito claro para mim a diferença entre os cursos e os casos e controle, caso-controle. Uhum. E a outra dúvida foi também na parte dos tipos de variáveis, as quantitativas. Para mim também não ficou muito clara a diferença entre as discretas e as contínuas. Ah, tá. Tá, deixa eu botar aqui Professor, então. antes de você responder a dúvida, só porque eu acho que tem Hum. umas pessoas que estão esperando para entrar. E Ah, aí, beleza. estavam mandando mensagem aqui. Ah, obrigado por lembrar, realmente. Deixa eu botar. Nada. Eu mandei para vocês. Deixa eu esperar, não. Acho que foi. Então, pessoal, eu mandei para vocês um convite para assistir às aulas do Meet, né, e que eu usei os alunos que estavam inscritos ali no Google Classroom, né? Eu usei essa listagem aqui de pessoas. Então, dá uma olhada depois na caixa de e-mail de vocês que vocês usaram com o e-mail que vocês usaram para se inscrever no Classroom, porque deve ter tido algum convite lá do Meet para participar das aulas. Né? E aí vocês cliquem em OK ou em aceitar ou algo assim, porque aí vocês conseguem entrar direto na sala sem precisar dar OK, entendeu? Ah, é? Eu achei que fazendo assim ele não precisasse, porque ficava aberto direto. Tá, depois então eu vou ver se eu consigo arrumar um jeito, né? Ah, foi só para a aula de ontem? Tá, depois então eu vou gerar no calendário, eu vou ver se eu consigo gerar para todas as aulas. Eu acho que é um convite só, tem jeito de fazer isso. Professor, Ô, talvez professor, seja uma configuração que você faça na hora que você cria o link da reunião, entendeu? Ah, eu não sabia disso, achei que... Ah, depois então eu vou olhar, vou dar uma olhada para ver se é isso. mas eu tô entrando com um link só. Eu só não lembro onde eu consegui ele, mas eu peguei ele aí em algum lugar, e-mail, sei lá, e aí eu salvei, né? Botei na minha aba de favoritos, Uhum. e aí eu entro por ele, assim, não recebi nenhum convite ainda. Ah, tá. Eu acho que eu acho que eu mandei ontem por e-mail. Depois dá uma olhada, vê se você não recebeu. É só um convite que se você botar aceitar, ele deveria entrar direto para todas as aulas, né? Aí basta você entrar pelo link mesmo, não precisa nem clicar em aceitar do e-mail que você recebe. Assim, você só aceita uma vez e aí depois você consegue entrar automático, né? Pelo menos deveria ser assim, eu fazia isso no semestre passado. Mas eu vou dar uma olhada depois com calma e ver se eu consigo descobrir o que está acontecendo e aí, de repente, mando o convite para todo mundo de novo, tá? Deixa eu, então, voltar para as dúvidas.
Ah, era... Então, ó, para variável aleatória... Para variável aleatória... Então, para variáveis do tipo quantitativa discreta, são variáveis que só podem assumir uma quantidade enumerável de valores. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá onde que está. Ah, não, eu acho que é na outra aula. Então, por exemplo, se você tiver uma variável que for, por exemplo, o resultado que sai de um dado, né? Esse resultado, ele vai ser... Ah, eu acho que também não é esse. Ah, é esse aqui. Então, por exemplo, o resultado do dado é um entre 6 resultados possíveis, né? Então, como o conjunto de todos os valores possíveis, né, é um conjunto que você consegue contar, tipo de 1 até 6, então a variável é discreta, tá? Então, se a variável for... Deixa eu ver se eu consigo achar onde tem aqui. Nominais... Eu não estou achando onde eu falo especificamente de variável contínua e quantitativa. Não sei se... Ah, tá aqui. Quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Então, discreto quer dizer que ele assume valores, né? Aquela variável assume valores que você consegue enumerar todos eles. Por exemplo, você jogou um dado, os valores possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue enumerar e listar todos, né? Mesmo que você precise de reticências, você consegue listar todos. Por exemplo, se for contagem de casos de dengue num ano, num determinado município. Essa contagem vai ser ou 0 casos, ou 1 caso, ou 2 casos, ou 3 casos. Como a princípio não tem limite, né? Pode ser qualquer valor, é claro que seja no máximo o tamanho da população, né? Mas, a princípio, se você não sabe o tamanho da população, você pode dizer que o conjunto de valores possíveis daquela variável é esse aqui. Pode ser 0 casos, 1 caso, 2 casos, 3 casos, reticências. Como você consegue listar todos eles, né, essa variável é discreta. Tá? Variável contínua é uma variável que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Literalmente qualquer valor real num intervalo. Então, por exemplo, aqui eu estava mostrando para vocês uma variável que era o percentual de vegetação em um bairro. Então, o percentual de vegetação pode variar de 0 até 1. Ele pode ser qualquer valor, entre 0 e 1. Tá? Pode ser esse aqui, esse aqui. Eu não consigo enumerar todos os valores entre 0 e 1, é impossível. Nem com reticências eu consigo fazer. Então, essa variável que diz o percentual de área de vegetação, né, no município ou num bairro, é uma variável contínua, porque seus valores são assumidos numa escala contínua. Tá? Essa escala contínua não precisa ter limite, tá? Aqui ela tem um limite em 0 e outro limite em 1, então ela está limitada entre os dois valores. Pode ser qualquer... se você tiver uma variável que pode assumir qualquer valor literalmente, por exemplo, o efeito médio de alguma... sei lá, de consumo de alguma substância no sangue, né? Se esse efeito puder ser positivo ou negativo, e não tiver um limite claro, também vai ser contínuo, tá? Então, variável contínua é isso, que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, ou até mesmo na reta inteira numérica, tá? Fez sentido agora essa divisão dessas nomenclaturas? Fez sim, professor. Tá. Obrigada. De nada. E a outra coisa que você perguntou era a diferença entre o quê? Ai, toda hora ele abre assim. É a diferença entre quais coisas? Era na parte do
do delineamento de estudos clínicos era do caso controle e cortes. Ah, tá. Basicamente, a diferença é o acompanhamento, né? No estudo de coortes, você faz um acompanhamento das unidades que caíram na amostra de estudo, né? Então, você faz praticamente, o que você faz é o seguinte, você pega um grupo de pessoas, né, que aí vão estar ou expostas ou não a um determinado risco, né? Por exemplo, são fumantes ou não, né? São expostas a algum fator. Então, você tem um grupo de pessoas fumantes e outro grupo que não é fumante. E aí você acompanha aquelas pessoas ao longo do tempo, né? Para observar se naquele intervalo de tempo você observou ou não um desfecho. O desfecho pode ser, aqui eu não lembro mais qual que era o desfecho, mas eu acho que era algum desfecho relacionado à capacidade cardíaca, né, da pessoa. Então, o estudo de coorte, ele tem esse acompanhamento das unidades amostrais, né? Enquanto que o estudo de caso e controle, esse acompanhamento não é feito. Você simplesmente, você administra, ele, em geral, né, é um estudo que é feito no tempo, em um tempo único, né? Você vai olhar com respeito ao desfecho, então, você vai amostrar, né, você vai ver lá, alguns casos em que o indivíduo vai estar exposto ou não, dependendo do desfecho que você observa. Então, você pegaria numa população elegível alguns casos, né, ou seja, algumas pessoas que apresentaram aquele desfecho de problema cardíaco e alguns outros que não apresentaram. Então, você faz a sua divisão direto nos desfechos. Essa é uma diferença também. E aí você olha, bom, dentre aqueles que tiveram alguma doença cardíaca, né, ou algum desfecho cardíaco específico, quantos estavam expostos ao fumo, por exemplo, quantos fumavam, né, ou quantos não fumavam. Então tem essa diferença, né, são basicamente duas. Uma é que a amostragem é feita com respeito ao desfecho, né, no caso de estudo e controle, no estudo de caso e controle, enquanto que no caso de coorte, você seleciona pela exposição e até o momento, quando você seleciona pela exposição, ninguém teve desfecho. E aí você vai acompanhando até ver, por alguns anos, até ver se aqueles indivíduos desenvolvem aquele desfecho ou não. Então tem essas duas diferenças. Fez sentido? Sim, agora eu entendi. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, mais alguma dúvida antes da gente começar? Não? Bom, beleza. Então, eu vou começar a aula de hoje. Deixa eu só pegar mais uma janela aqui. Não pegou a... Deixa eu ver se eu salvei certo. Beleza, é esse aqui. Bom, na aula de hoje, pessoal, aí aqui depois eu vou, quando for submeter lá no Classroom, botar os slides para vocês, eu mudo só a numeração, tá? Mas a aula de hoje a gente vai falar sobre probabilidade, tá? Então, a gente concluiu a parte de análise exploratória de dados, que é a análise preliminar, né?
de dados, e agora a gente vai ver modelos probabilísticos, né, e probabilidade. A parte de probabilidade vai ser muito importante, porque ela é que vai dar um embasamento para fazer uma análise de dados mais rebuscada lá na frente, quando a gente for começar a falar de inferência. Então, o curso é dividido basicamente em 3 partes. A primeira é a análise exploratória de dados, que são essas análises preliminares, né, olhar média, olhar variância, fazer alguns gráficos. Depois a gente fala de probabilidade, que vai ser a parte da teoria, né, que vai fundamentar toda a parte de inferência, né, que é a terceira parte do curso, em que a gente vai falar sobre alguns métodos mais, como posso dizer, um pouco mais rebuscados, né, que vão buscar entender sobre algum fenômeno, né, observado nos dados, de forma um pouco mais rigorosa, ao invés de simplesmente olhar médias, olhar variâncias ou ver gráficos, né. Então, a gente vai poder, com a parte de inferência, fazer quantificação de incerteza, né, gerar intervalos de confiança, ou então testar hipóteses, né, que são bastante úteis do ponto de vista prático. Né. Mas, para a gente chegar lá, a gente precisa falar um pouco de probabilidade para entender os conceitos que vão ser usados mais adiante. Tá? Bom, então, a gente começa só distinguindo um pouco o que são modelos determinísticos de modelos probabilísticos. Então, a gente tem o seguinte, né, um modelo que é determinístico, você consegue descrever com uma fórmula. Tá? Alguns modelos probabilísticos você também consegue escrever com fórmulas, mas eles vão ter uma componente aleatória, no caso do modelo probabilístico. O determinístico, não. Então, por exemplo, suponha que eu esteja estudando o corpo em queda livre no vácuo. É um exemplo de física mesmo. Então, se a gente lembrar lá da época do ensino médio, a gente sabia que a velocidade final, né, medida, digamos, né, em centímetros por segundo, é dada por essa fórmula. Então, a velocidade seria a raiz de 2 vezes g vezes h, onde g é a aceleração da gravidade e h é a altura inicial. Então, o modelo determinístico tem essa característica. Dados os inputs, né, dados os valores do lado direito da equação, eu sei com certeza os valores do lado esquerdo. Então, se a gravidade é, sei lá, 10 metros por segundo ao quadrado e a altura é de 0,1 metros, eu sei a velocidade a velocidade teórica com que ele vai chegar ao chão se ele estiver sendo lançado num espaço de vácuo, né, onde não tem ar, não tem nenhuma resistência do ar. Então, a característica do modelo determinístico é que você sempre consegue prever o resultado dadas as entradas, né, para aquele modelo. Então, dada a gravidade, dada a altura, eu sempre sei exatamente qual é a velocidade final teórica observada. Tá? Bom, na prática, né, a gente não consegue controlar todas as fontes de variabilidade. Por exemplo, nesse exemplo físico, a gente não consegue nunca um espaço que seja vácuo absoluto. Então, vai ter uma distinção aqui entre a velocidade teórica que se espera e o observado. Então, essa parte que diz respeito a variáveis ou a forças que você não consegue controlar, em geral, é uma parte que está ligada a um modelo probabilístico. Né? Então, a gente vai falar, né, vai chamar de modelo probabilístico, um modelo em que a gente sabe os possíveis resultados do experimento, mas a gente não sabe precisar qual vai ser o resultado, né? Ou então é extremamente difícil. Por exemplo, se eu estiver lançando uma moeda ou lançando um dado, é claro que se você lançar se você lançar 2 vezes uma moeda, por exemplo, exatamente com a mesma força, à mesma altura da superfície, né, e com a mesma direção, a moeda vai cair sempre do mesmo lado. Só que é impossível, né, a gente conseguir fazer esse tipo de controle. Então, em geral, a gente não sabe qual vai ser o valor que vai sair. Então, a gente precisa de um modelo probabilístico para conseguir obter informações, né, sobre dados dessa natureza, né, de lançamento de moeda ou lançamento de dado, tá? ou de outros tipos, como a gente vai ver mais à frente.
Tá? Então, a gente vai começar com algumas definições básicas que a gente vai usar nos modelos probabilísticos. Bom, a primeira é a noção de experimento. Tá? Então, um experimento, ele vai ser qualquer processo real ou hipotético, onde os resultados podem ser identificados ao longo do tempo. Então, a gente vai falar de experimento, a gente vai ver experimento como um processo. Tá? É um processo que é usado para obter as informações ou as observações, né, do seu modelo. A gente também vai definir o conceito de espaço amostral como sendo a coleção de todos os possíveis resultados de um experimento. Tá? Então, usualmente, a gente vai denotar pela letra ômega, né, e os elementos, essa ferradura virada para baixo, se chama ômega. Esse é o ômega maiúsculo, esse é o ômega minúsculo, tá? Parece um W. E a gente vai dizer que os elementos do espaço amostral são denotados com a letra, né, W. Então, a gente já tem o experimento, que é o processo em si. Por exemplo, se eu estiver jogando um dado, o experimento é jogar o dado. O espaço amostral é a coleção de todos os resultados possíveis. Se eu vou jogar o dado uma vez, então o meu ômega fica sendo o quê? Eu vou jogar o dado uma vez só. Então, só pode cair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Tá? No caso dos dados. Então, o espaço amostral, que é o ômega, é o conjunto de todos os resultados possíveis. E evento? O conceito de evento é um subconjunto do espaço amostral. Tá? Então, eu vou dizer, né, o evento A é um subconjunto de ômega. Essa é a notação matemática, quer dizer, A contido em ômega, ou então A é um subconjunto de ômega. Deixa eu voltar lá, porque tem alguém entrando. Tá. Então, o que seria um evento, por exemplo? Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Um evento A pode ser, por exemplo, né, número par. Esse evento significa o quê? Significa que eu joguei o dado e saiu um número par. Então, quem vai ser o A? O A vai ser o conjunto 2, 4, 6. Tudo bem? Então, esse é um evento. Tá? Eu poderia colocar mais uma definição básica, eu acho que eu deveria, né? Depois eu vou colocar lá, que é o resultado. Né? Resultado. Então, resultados são elementos de ômega. Ou elemento de ômega. Tá? Então, uma confusão muito comum é com evento e resultado. Tá? Então, evento é um subconjunto qualquer. E resultado é um único elemento. Então, por exemplo, quais são os resultados associados a ômega? Então, eu posso ter o resultado 1, isso quer dizer, né, que saiu o conjunto 1, né, que saiu só o número 1. Outro resultado, por exemplo, o resultado 2 seria sair, né, o segundo, sair o número 2 no dado, quando eu faço o lançamento. E assim sucessivamente. Então, para esse ômega aqui, só existem 6 resultados possíveis. Ou sai 1, ou sai 2, ou sai 3, ou sai 4, ou 5, ou 6. E evento tem vários, né? Por exemplo, um evento seria sair o número 1, que seria a mesma coisa que um resultado, nesse caso. Mas outro evento seria o número par. Então, eventos eu tenho muito mais do que resultados, tá? Por exemplo, número ímpar é um evento, tá? Número menor do que 3 é um evento. Então, qual é a diferença, né? Evento é algo que não está restrito. Pode ser qualquer subconjunto do espaço amostral. E resultados são os elementos, né? Ou seja, o 1, o 2, isoladamente, né? Que formam ômega. Tá? Então, tem essa distinção que é bastante importante. Vamos ver algum exemplo, né? No caso que é mais simples do que o dado. Então, aqui a gente tem o lançamento de uma moeda. Então, a gente vai dizer o seguinte: se a gente lançar a moeda e sair cara, a gente vai denotar como 0. Se sair coroa, a gente vai denotar como 1. Então, quem é o ômega, nesse caso? Ômega é o conjunto de todos os resultados possíveis.
se eu vou lançar uma moeda uma vez só, então os resultados possíveis são 0 ou 1, né? Ou cara ou coroa, tá? E aí alguns eventos de interesse seriam, por exemplo, né? O evento A, o lançamento foi coroa. Então, quem é o evento A? O evento sempre vai ser um subconjunto de ômega, tá? Então, o evento quer dizer o lançamento foi coroa, e coroa eu estou denotando como 1. Então, o meu evento A vai ser A igual ao conjunto unitário que só tem como único elemento o número 1. E o evento B? O evento B é o lançamento foi cara. Então, B é igual ao conjunto unitário cujo único elemento é o 0, tá? Porque se foi cara, porque saiu 0. E o C? Bom, o evento C é um evento trivial, né? O lançamento é cara ou coroa. Então, como pode ser tanto cara como coroa, o evento C vai ser o próprio ômega, né? Porque o evento C vai ser ou 0 ou 1. Então, é o conjunto que vai ter o 0 e o 1, e esse conjunto é o mesmo do conjunto ômega, que é o espaço amostral. Tá? Então, nesse caso aqui, só para frisar, né? Esses eventos A e B são também resultados do experimento, tá? Como o evento A só tem um elemento lá dentro e o evento B só tem um elemento, esses eventos também, né, acontece que eles são resultados. Mas o evento C não é resultado, tá? O evento C contém mais de um elemento, então ele não é resultado, ele é só um evento, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas terminologias? Ou até aí tudo bem? Acho que até aqui tranquilo, né? Bom, vamos lá. Então, vamos para um exemplo 2, que é bem similar, tá? Ele é mais para a gente fixar um pouco a noção, né, a notação matemática. Então, nesse exemplo, é similar ao exemplo anterior, mas eu vou lançar duas moedas, ao invés de lançar uma moeda só. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter cara de novo se for 0, quer dizer, 0 se for cara, ou 1 se for coroa. Então, quem vai ser ômega? Quem é o conjunto de todos os resultados possíveis? Bom, então esse conjunto eu posso denotar de várias formas. Aí aqui eu só coloquei todas elas para, enfim, para vocês se familiarizarem, né, com a notação. Então, talvez o mais fácil seja esse aqui. Então, vamos olhar para ele primeiro. Então, eu tenho ômega vai ser um conjunto em que vai ter 4 resultados. Então, o primeiro resultado é o seguinte, saiu cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. Então, meu primeiro resultado, vou colocar aqui. O primeiro resultado possível é o resultado 0, 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no primeiro lançamento da moeda deu cara e no segundo também deu cara. Então, nota que eu tenho que, como a ordem dos lançamentos importa, né? Por exemplo, é diferente sair cara e coroa ou sair coroa e cara. Então, eu tenho que usar essa notação de parêntese, tá? Essa notação de parêntese, ela indica que as entradas, a ordem das entradas faz diferença. Então, o primeiro resultado possível é cara, cara. O segundo resultado possível, cara, coroa. O terceiro resultado possível, coroa, cara. E o quarto é coroa, coroa, tá? Então, acabou. Isso aqui fecha o ômega, tá? Não confunda, né, o ômega para dizer assim, o ômega é 0 e 1, porque de resultado só sai cara ou sai coroa. Na verdade, não, tá? Porque agora eu tenho duas moedas. Então, cada resultado dentro de ômega tem que vir com duas entradas. A primeira, que é para o primeiro resultado, né, para o primeiro lançamento, e a segunda, que é para o segundo lançamento. Então, tem 4 formas possíveis de coroa e cara em 2 lançamentos. Tá? Então, aqui eu tenho outras formas de denotar a mesma coisa, o mesmo conjunto. Tá? Eu poderia escrever como ômega sendo essa notação aqui, essa chave, a gente lê como conjunto, tá? Então, isso aqui ômega é o conjunto de quem? Dos valores ômegazinho, que são escritos dessa forma. Que forma, né?
parêntese, um valor ômega 1, vírgula, outro valor ômega 2. Vê se não é assim, ó. Aqui o ômega 1 foi igual a 0 e o ômega 2 foi igual a 0. Esse outro valor possível foi com ômega 1 igual a 0, ômega 2 igual a 1. E aqui eu denoto, né? Então, continuando, ômega é o conjunto dos vetores, né, que são formados por duas entradas, onde a entrada I desse vetor é um valor que é igual a 0, 1, né, para I variando de 1 até 2. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira entrada pertence ao 0, 1 e a segunda entrada também pertence ao 0, 1. Então, isso aqui é o conjunto de todas as entradas possíveis, onde o primeiro valor é o 0, 1 e o segundo valor o é 0, 1. Eu também posso denotar como produto cartesiano, que é o 0, 1 cartesiano com 0, 1, que quer dizer o quê? Quer dizer que esse produto cartesiano quer dizer um cruzamento, né? E aí vocês podem lembrar lá daquelas tabelinhas da genética, quando você cruza o azão azinho com o azão azinho e faz os cruzamentos. O produto cartesiano é a mesma coisa, tá? Então, essa notação quer dizer o quê? Que eu vou cruzar o 0, 1 com o 0, 1. Então... Ih, ficou sem espaço, né? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Então, ó, quando eu fizer o cruzamento, vai dar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Então, o produto cartesiano, que talvez acho que seja mais simples do que olhar para isso aqui em cima, representa exatamente isso. É você cruzar os valores que estão no primeiro conjunto com os valores que estão no segundo conjunto. E aí ele vai formar, né, esses elementos que são exatamente os elementos do conjunto do espaço amostral, tá? Eu também posso abreviar, se eu não quiser escrever 0, 1, cartesiano 0, 1, eu posso botar um quadrado aqui em cima, tá? Não confundir com um quadrado de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Isso aqui é só para dizer que é um produto cartesiano de 0, 1 com ele mesmo, tá? Então, são só múltiplas formas de representar o mesmo espaço homérico, tá? Bom, e aí aqui alguns eventos de interesse seriam os seguintes, né? Por exemplo, então aqui eu tenho um evento que eu vou chamar de AJ, tá? Em que J indica, né, que o Jésimo lançamento foi coroa. Como assim, né? Esse aqui é só um evento possível, ou dois eventos possíveis no caso. Se eu tiver o evento A1, o que esse evento A1 representa? Vai representar o primeiro, né, que é o Jésimo, seria o 1ésimo, mas a gente não fala assim, fala primeiro, né? Então, o primeiro lançamento foi coroa. Se o primeiro lançamento foi coroa, quem são os elementos de A1? São coroa, cara ou coroa, coroa, né? Porque essas são todas as formas possíveis em que o primeiro lançamento foi coroa. E o A2? A2 é o segundo lançamento foi coroa, né? Porque é quando J é igual a 2. Então, se o segundo foi coroa, quer dizer que o primeiro foi cara e o segundo coroa, ou então o primeiro foi coroa e o segundo coroa também, tá? Então, nota que quando eu pego o subconjunto de ômega, o que eu estou fazendo é eu tenho uma frasezinha associada a eles. Então, esse conjunto aqui ele pode ser escrito em português como o primeiro lançamento é coroa. Esse conjunto aqui de baixo pode ser escrito em português como o segundo elemento é coroa. Tá? Um outro evento seria pelo menos um dos lançamentos, ou pelo menos um lançamento foi coroa. Então, como que eu posso denotar isso? Né? Eu posso chamar esse evento de B, né? E aí eu poderia chamar de outras coisas. Ih, eu acho que travou aqui. Ah, que estranho. Deixa eu ver se eu consigo maximizar de novo. Ah, acho que agora foi. Beleza. Então, um outro evento possível seria, pelo menos um lançamento foi coroa. Então, quer dizer que vai ter que ter pelo menos um, né? Então, o meu conjunto vai ser 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. E se todos os lançamentos forem cara, né, então eu vou ter C igual a 0, 0.
Porque se todos forem cara, só é possível que tenha dado cara no primeiro e cara no segundo. Tudo bem até aí, pessoal? Deu para entender essa questão dessas notações e tudo mais? Porque o cursor está tão pequenininho que eu tenho que descer só pela série. Acho que deu para entender isso. Tá, falou. Bom, então vamos ver mais um exemplo. Esse está um pouquinho mais relacionado com o que vocês estão acostumados a ver. Então, vamos só usar um exemplo mais de biologia para a gente fixar esse conceito de espaço amostral e eventos. Então, suponha que a gente tenha um casal heterozigoto para o gene de fenilcetonúria. Né? Então, como é um casal, então seria azão, azinho, azão, azinho. Né? Então, um filho desse casal apresenta a doença quando é um homozigoto recessivo, que significa ele ser azinho, azinho. Né? Então, sabendo que o casal pretende ter 2 filhos, aí a primeira pergunta é: obtenha o espaço amostral referente ao genótipo dos 2 filhos do casal. Tá? Então, o que esse primeiro exercício está pedindo? Ele está pedindo o espaço amostral, que é o ômega. Tá? Então, como é que eu vou obter o espaço amostral? Então, eu vou ter que descrever todos os resultados possíveis desse experimento, tá? Entre aspas. Não quer dizer que seja um experimento com as pessoas, mas é só uma notação matemática mesmo, se referir a experimento nesse contexto. Então, sabendo que o casal pretende ter 2 filhos, né, quais são os resultados possíveis? Então, vamos ver. Eu vou ter o seguinte, né? Como um casal vai ser azão, azinho, o outro vai ser azão, azinho, então eu vou ter 4 resultados possíveis, né? Azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azinho, tá? Bom, aí acontece uma coisa peculiar, né? A minha esposa é botânica, né? Então ela estava falando comigo, Tadeu, isso aqui não existe, tá? A gente sempre bota o azão na frente e o azinho depois. Eu falei, estranho, mas tudo bem, eu entendo da convenção da biologia, né? Então, mas eu gosto de fazer, mesmo assim, mesmo sabendo que na biologia a gente não costuma botar o azão depois do azinho, eu gosto de fazer assim porque diferencia, tá? No seguinte sentido, eu sei que se eu disser que aqui é pai e aqui é mãe, né? Então eu sei que o azinho veio do pai e eu sei que o azão veio da mãe, tá? Eu não sei se na vida real a gente consegue determinar isso para um filho ou não, mas para efeitos de probabilidade, isso vai facilitar um pouco algumas contas, tá? Então, eu vou escrever o meu ômega de 2 jeitos. Então, vou fazer o ômega 1, fazendo do jeito matemático e ignorante da biologia, que é colocar o azinho, poder botar o azinho na frente, tá? Porque vai facilitar um pouco na escrita do ômega e depois vai facilitar o cálculo de probabilidades, tá? Então, isso aqui é para um filho. Um filho. Para o outro filho vai ser a mesma coisa, né? Então, para o outro filho é a mesma coisa. Então, vou botar aqui primeiro filho e aqui o segundo filho. Tá? Segundo filho. Bom, e agora eu tenho que fazer o ômega, né? E aí, como é que eu vou escrever o ômega? Então, é bem similar ao caso das caras e coroas, só que agora não é mais cara e coroa, né? São os genótipos possíveis. Como eu quero listar todos os possíveis genótipos dos 2 filhos, né? Então, eu vou ter que fazer algo assim, ó. Vê se não é isso. Então, o primeiro resultado possível desse experimento é que o primeiro filho seja azão-azão e o segundo filho seja azão-azão também. Fechou. Esse é um resultado possível. Outro resultado possível seria azão-azão, azão-azinho, tá? Outro resultado possível seria azão-azão, azinho-azão, tá? Outro resultado possível seria azão-azão, azinho-azinho, tá? E aí eu prossigo, né? Aqui eu já listei todos os casos do segundo filho, né? O segundo filho pode ser ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azão, ou azinho-azinho.
E aí eu teria que continuar e listar todo mundo. Tá? De repente, talvez seja melhor, deixa eu fazer assim, escrever aqui embaixo e conseguir colocar tudo na linha para ficar mais organizado. Então seria algo assim, azão, 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 azinho, azão, azão, azinho, azão, 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 azinho, azinho. E aí eu iria para o segundo resultado possível para o primeiro filho, que seria azão, azinho, azão, azão, né? Azão, azinho, azão, azinho, e assim sucessivamente, tá? Aí aqui eu vou colocar reticências, tá? Então deu para entender a lógica, né? Aí o último caso vai ser azinho, 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 azinho. Tudo bem? E peraí. Como é que eu boto mais? Isso foi mais uma página. Tá? Então, essa é a primeira forma de representar o ômega 1, tá? Que é a forma que não liga, que não usa a notação, né, a convenção que vem lá da biologia, de que a gente deve escrever sempre o maiúsculo primeiro. Se tiver maiúsculo, minúsculo, o maiúsculo vai primeiro. Tá? Por que a gente gostaria, por que insistir em fazer assim, né, se a biologia convenciona em fazer diferente? Isso é só para facilitar o cálculo de probabilidades depois, né? Por quê? Porque se eu faço desse jeito, para mim é fácil de contar e calcular probabilidades sobre ômega. Depois eu vou falar sobre isso quando a gente ilustrar o segundo caso, a segunda representação. Eu poderia representar dessa forma também. Nota aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou cruzando todos os resultados possíveis do primeiro filho com os resultados possíveis do segundo filho. Então, uma forma abreviada de escrever seria essa daqui. Concordam? Seria com a noção de produto cartesiano. É bem mais fácil do que escrever esses resultados. Porque se eu for usar o produto cartesiano, eu já estou dizendo, olha, pega cada um desses resultados aqui e combina com cada um dos resultados aqui. Isso que o que der no final vai ser o ômega. Então é muito mais prático, né, escrever e listar todos os resultados possíveis. Tá? Outra forma de escrever seria usando a noção da biologia, né? A anotação da biologia, que é considerar apenas o azão, azinho, né, na frente. Aí eu teria o seguinte caso, né? Eu vou fazer aqui um pouco mais reduzido. Então, vou botar azão, 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 azinho. Aí esse cara aqui não vai existir, né? Porque eu não vou poder colocar dessa forma. Aqui vai vir azão, azão, azinho, azinho. Ops. Não tem essa. Aí embaixo eu vou fazer a mesma coisa, né? Aqui vai dar azão, azinho, azão, 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 azinho, azão, azinho. Esse aqui não vai existir. E aqui vai dar azão, azinho, azinho, azinho. Não é isso? E aí até o final, o último vai ser azinho, 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 azinho. Tá? Eu também posso denotar desse jeito. Só que tem um porém, né? A gente sabe que, se a gente olhar para esse resultado aqui, ômega, a gente sabe que ele ocorre 2 vezes mais do que esse resultado aqui, né? Esse resultado só é possível de um jeito. Esse aqui é possível de 2 jeitos, concordam? Porque pode ser que o azão tenha vindo do pai ou que tenha vindo da mãe, né? Da mesma forma, esse aqui pode ter acontecido, pode vir de 2 jeitos diferentes. Esse aqui pode vir de 4 jeitos diferentes. Esse aqui pode vir de 2 jeitos diferentes.
Então, nota que acontece uma coisa curiosa, né? Se eu usar o ômega 2, eu tenho que sempre associar a cada elemento um número, né? E esse número, vai estar relacionado lá na frente com a probabilidade daquele evento. Então, cada um dos resultados aqui, eles não têm a mesma probabilidade, concorda? Se a gente for pensar do ponto de vista intuitivo. Esse caso aqui é 2 vezes mais provável do que esse caso. Enquanto que se eu listar dessa forma, cada resultado possível daqui tem a mesma probabilidade. Tá? No fim das contas, eu consigo calcular probabilidades tanto usando esse evento, essa forma de escrever o espaço amostral, quanto essa daqui. Só que essa vai ser mais fácil da gente fazer conta, porque vai bastar contar o número de casos que estão aqui. Enquanto que aqui não, aqui eu tenho que associar a cada um desses resultados um número dizendo quantos resultados estão contidos lá dentro, né? Esse aqui contém 4, esse aqui contém 2. Deu para entender esse ponto, pessoal? Sim, sim. Tá? Então, beleza. Com isso em mente, a gente matou o primeiro exercício, né? O segundo represente na notação de conjuntos o evento B, que é pelo menos um dos filhos tem a doença, tá? Então, aqui eu fiz o 1, aqui eu vou fazer o 2. Então, o que significa pelo menos um dos filhos tem a doença? Então, vou escrever aqui, né, o meu evento B. B pelo menos um tem a doença. Ou seja, se pelo menos um tem a doença, pode ser que seja o primeiro filho. E aí, o segundo, como é doença de gene recessivo, o segundo vai ser azinho, ou então vai ser azão, ou então vai ser azão. Aí aqui eu tenho que colocar um asterisco, né, só para dizer que eu estou usando o ômega 1 se eu fizer com essa notação, tá? Peraí, não posso fechar o conjunto porque eu ainda não acabei, né? Então, aqui para cá para baixo, usando ômega 1 não, usando ômega 2. Tá? Porque aqui eu não estou escrevendo... Não, é ômega 1 mesmo. Porque aqui eu estou escrevendo o azinho na frente do azão. Então, se eu estiver usando ômega 1 como espaço amostral, aí eu tenho que listar desse jeito, tá? E aí eu vou continuar. Outro caso possível é do azinho vir na segunda posição. Então, vai dar azão, azinho, azão, azinho, azinho. Né? E, por último, eu tenho azinho. Não é isso? Então, o que acontece? Vê se não está representando pelo menos um dos filhos tem a doença. Então, aqui eu tenho todos os casos possíveis em que só o primeiro filho tem a doença, aqui só o segundo filho tem a doença, e aqui os 2 filhos têm a doença. Então, isso aqui já lida com todos os casos possíveis, né? Usando ômega 1. Tá bom? Se eu quisesse agora, né, calcular... eu não disse ainda como é que calcula a probabilidade, mas vamos supor que eu quero calcular a probabilidade de B, né, a probabilidade de que pelo menos um filho desse casal tenha a doença. Intuitivamente eu já consigo fazer, né? Porque lembra lá o que é cálculo de probabilidade? É você contar quantos elementos tem favoráveis ao evento, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, num total de quantos? Como eu estou usando o ômega 1, eu venho aqui no ômega 1 e vejo quantos elementos eu tenho em ômega 1. Bom, são 4 resultados possíveis, né? Azão, azinho. 4 resultados possíveis para 2 filhos. Então, vai ser 4 vezes 4, que é 16. Tá? Eu posso ver isso facilmente pelo produto cartesiano. Eu vou combinar cada um desses 4 elementos com cada um desses 4, vai dar 16 combinações.
Então, a minha probabilidade seria 7 sobre 16, tá? Então, gente, por isso que, em geral, né, e aí você vai poder escolher tanto fazer com ômega 1 quanto com ômega 2, tá? Em geral, eu, como matemático, prefiro fazer usando o ômega 1, porque aí é mais fácil para mim. Desse jeito, eu tenho que contar cada elemento 2 ou 3 ou 4 vezes. Mas poderia fazer também, ó, eu posso escrever o B agora com a notação de ômega 2. Com a notação de ômega 2, eu teria o seguinte, ó, eu teria azão, azinho, azinho, azão. E esse aqui, eu não vou colocar porque ele já está contido aqui. Então, aqui eu vou botar um númerozinho 2 em cima para me lembrar que são 2 casos possíveis. Agora, o segundo caso é eu ter o segundo filho com a doença. E o último caso é os 2 com a doença. Então, ó, aqui, esse caso aqui também tem 2, né, contidos aqui. Então, né, também dá para fazer, tá? Como é que eu calcularia P de B nesse caso? P de B nesse caso seria, bom, quantos elementos eu tenho aqui? Lembrando que esse cara daqui representa, no caso, 2 possibilidades, e esse aqui representam 2 possibilidades. Daria também 7. Tá? 2 mais 2, 4, mais 3, 7. E o total, que são os 16 casos, também daria, tá? Só daria um pouquinho mais de trabalho, porque eu teria que vir aqui e contar todo mundo. Mas tem que dar 16, tá? Não pode dar outra coisa. Tá bom? Então, pessoal, ficou claro essa questão da diferença dos 2 ômegas, que dá para fazer dos 2 jeitos e como você faz de cada jeito? Sim. Sim, sim. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Então, esse exemplo é basicamente para a gente ter na cabeça como a gente usa o conceito matemático, né, de você escrever o conjunto, escrever cada elemento do conjunto, saber aonde botar os parênteses, tá? Mas num contexto que vocês estão mais familiarizados, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre operações com conjuntos, tá? Por que a gente precisa ver isso? Bom, a gente vai precisar ver isso porque, como já deu para notar, né, cálculo de probabilidades vai envolver a noção de conjuntos. Então, eu vou ter que ser capaz de escrever a minha pergunta, né, de escrever o português na notação de conjuntos. Como assim? Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, pelo menos um dos filhos tem a doença, eu tenho que ser capaz de traduzir isso, essa frase do português, para a matemática. E para fazer isso de forma mais fácil, né, com mais destreza, a gente precisa saber operações com conjuntos, tá? Para conseguir descrever a noção de pelo menos, a noção de nenhum, a noção de todos, tá? Então, todas essas frasezinhas, a noção do e, a noção do ou, isso está ligado a conjuntos. Então, a gente precisa entender como funcionam as operações de conjunto para fazer essa tradução do português para a matemática e aí conseguir calcular as probabilidades. Então, vamos lá. Então, vamos relembrar aqui, e se vocês não lembrarem das notações, é só me falar, tá? Que eu com mais calma pelos pontos. Então, vamos olhar aqui para o caso da letra A. Então, ó, nota que eu tenho ômega, que é o meu espaço todo, que é esse retângulo de fora, e dentro eu tenho os meus eventos. Eu tenho o evento S e o evento T. Então, o evento T é esse aqui, o evento S é esse. Essa área que é achurada significa o quê? Significa todos os resultados que estão ao mesmo tempo em S e em T, tá? Se eles estão ao mesmo tempo em S e T, então eles estão na interseção entre S e T. Então, vou anotar aqui do lado. Esse símbolo aqui é a interseção. A interseção quer dizer que ambos ocorrem, tá? Quer dizer, ambos ocorrem.
Então, aqui S, interseção T, é essa área daqui, que quer dizer que tanto S acontece, porque eu estou dentro de S, quanto T acontece, porque eu estou dentro de T. E se eu olhar para essa área achurada aqui? Essa área achurada vai ser a união. Por quê? A união representa elementos que estão em S ou que estão em T. Então, ó, a interseção, quer dizer, ambos ocorrem, né? Ela também tem o significado de E, tá? Quer dizer que S ocorre e T ocorre também. Então, isso só acontece nessa interseção aqui. A união representa que um ou outro ocorre, né? Então, quer dizer, um ou outro ocorre. Então, associado à união, eu tenho a palavra ou, tá? E associado à interseção, eu tenho a palavra é. Então, ó, S ocorre ou T ocorre. Aí, na matemática, a gente tem sempre que frisar isso, né? O ou, ele não é exclusivo, tá? Quando eu digo S ou T, não quer dizer assim, ou só o S acontece, ou só o T acontece. Não, o ou da matemática, ele é inclusivo, né? Ele também vai valer se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se eu disser assim, eu quero comer hoje frango ou peixe. Não quer dizer que eu só posso comer ou frango, ou então só posso comer peixe. Se eu comer os dois, beleza, eu comi frango ou peixe. Então, se eu comer frango e peixe, eu também comi frango ou peixe. Tá? É uma noção talvez um pouquinho esquisita, mas na matemática é assim. O ou não o ou é sempre inclusivo, ele sempre inclui a interseção também, tá? Então, isso aqui representa S ou T, ou seja, S união T. E esse caso aqui? Esse caso é um caso um pouquinho mais curioso, tá? Porque ele vai usar o que a gente chama de complementar, que é o que está fora. Então, isso aqui representa o quê? Representa os elementos que estão em S. Então, vou escrever aqui, ó, aqui do lado. São os elementos que estão em S e, ou seja, interseção, não estão em T, não é isso? São os caras que estão em E e não estão em T. Então, estão em S e não estão em T. Esse Czinho aqui significa complementar, tá? Então, esse Czinho aqui é o complementar. Então, o complementar representa o quê? Representa não estar, tá? Então, isso aqui quer dizer está em S e não está em T, tá? Esse conjunto, vamos passar para o D agora, né? Esse D, ele está ilustrando só duas coisas ao mesmo tempo, né? O conceito de continência, eu não sei se essa é a palavra certa, mas o conceito de estar contido, né? Ou seja, nota que aqui o T está todo dentro de S. Então, quando esse é o caso, eu vou dizer T está contido em S, tá? Então, esse C aqui, esse Czinho aqui quer dizer está contido. Então, T está contido em S. E a região sombreada é o S complementar. Ou seja, essa região que está sombreada aqui é tudo que está fora de S. Não é isso? Então, essa região aqui é o S complementar. Tá? Deixa eu ver lá que parece que alguém do outro pergunta. Não? Achei que alguém tivesse perguntado alguma coisa. Tá. Vamos passar então para o E. Bom, então na figura do item E, eu tenho esses três eventos, S, T e U. Então, o que está acontecendo de especial aqui nessa ilustração? O que acontece aqui é que não tem interseção comum, concorda? O T e o S não se intersectam, o S e o U não se intersectam, o U e o T também não se intersectam. Então, como esse é o caso, eu vou dizer que T, S e U são disjuntos, tá? Isso quer dizer que nenhum deles se intersecta com nenhum outro. Tá?
Então, não tem interseção comum entre os conjuntos. E no caso F, esse é um caso especial, em que a gente vai usar bastante lá na frente, é o caso de partição. Então, ó, aqui nota uma coisa, eu tenho o conjunto S, o conjunto T e o conjunto U. Tem duas coisas de especial nessa ordenação, né? Nessa forma de dividir o espaço ômega. A primeira é que os conjuntos S, T e U, eles juntos formam todo o ômega, concorda? Então, eu vou até colocar aqui que eu tenho mais espaço. Tá mais uma folha. Então, aqui eu estou fazendo o item E. Gente, depois vocês organizem essas coisas, tá? Porque eu vou escrevendo e fica meio bagunçado. Mas, enfim, porque já tem os slides, aí seria ideal se vocês pudessem ir anotando. Depois eu posso até mandar essas coisas para vocês, mas anotar com mais clareza, tá? Porque aqui fica cada coisa jogada num canto. Às vezes pode ficar um pouco confuso, mas aí, com o tempo, vocês podem ir organizando no caderno de vocês. Então, ó, no F, eu tenho dois casos. Né? Primeiro, duas características. Primeiro é que o S, união T, união U, aí aqui fica meio ruim nessa notação, porque o U é conjunto, mas o U também confunde com união. Vamos fazer assim, tá? Então, no F eu tenho que a união do S com T com U dá o quê? Vai dar ômega, não é isso? Vê se não é isso. Eu vou pegar os que estão em S, ou em T, ou no U, e isso tudo vai dar ômega. Outra característica importante é que não tem interseção em comum, né? Não tem interseção entre S e T, não tem interseção entre T e U, e não tem entre S e U. Então, ó, eu escrevo assim, interseção entre... A interseção eu já não preciso mais colocar com verde. Interseção entre S e T, vazio. Interseção entre S e U, vazio. Interseção entre T e U é vazio também. Ops, ômega não. É vazio também. Tá? O vazio a gente denota por esse zero riscado, tá? Interseção não é zero. Então, tem muita gente que acaba se confundindo e coloca a interseção igual a zero, mas isso não existe, tá? A interseção é vazia. Então, o vazio é esse símbolo, tá? Então, tem essas duas características do F, né? Que juntos os conjuntos formam todo o espaço e, além disso, não tem interseção em nenhum par, né, desses três conjuntos. Quando isso acontece, a gente fala que T, S e U formam uma partição de ômega. Tá? Então, partição é isso. É você pegar um conjunto e dividir ele em partes, de forma que toda a união dessas partes dá o todo e a interseção entre quaisquer pares, né, desses conjuntos vai ser vazio. Então, isso é o que a gente chama de partição. Esse conceito é bem importante, a gente vai usar bastante ele lá na frente. Alguma dúvida, pessoal, nessas nomenclaturas? Deu para entender? Tudo certo, professor. Tá, beleza. Bom, então vamos a algumas propriedades, tá? Porque só para ajudar a gente a ter um pouquinho de prática com a manipulação desses conceitos. Então, bom, aqui primeira observação, né, eu já falei isso com vocês, mas está aqui anotado no slide. E o vazio é denotado com esse símbolo aqui, né, esse zero riscado. Bom, então vamos ver algumas coisas aqui, eu vou fazer só os desenhos, só para ilustrar para vocês, tá? O complementar de A união com A é ômega. Então, isso aqui está claro? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para poder me referir aqui. Bom, então o 1 significa o quê? Significa que eu tenho aqui o conjunto A, aqui o meu conjunto ômega. Se esse é o A complementar, é o que está fora de A. Então, o que eu estou dizendo aqui no item 1 é que se eu pegar o A complementar e unir com o A, isso aqui vai ter que dar o quê? Vai ter que dar ômega, não é isso? Segundo ponto, ou seja, o complementar unido com o próprio evento dá todo o espaço. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo separar o ômega em
nos elementos que estão em A ou não estão em A, concorda? Então, só do português a gente consegue matar, né? Que essa relação aqui deve ser verdade. Então, no 2, o que acontece? O 2 eu posso usar o mesmo desenho, quer dizer, a interseção A complementar é o conjunto vazio. Por quê? Lembra lá que o complementar significa estar fora e a interseção significa e. Então, isso aqui quer dizer, são os elementos que estão em A e estão fora de A. Como assim? Como você pode estar dentro de A e fora de A? Impossível, né? Então, isso aqui resulta no conjunto vazio. Então, A complementar, interseção A, é o conjunto vazio, não é isso? Não tem como você estar dentro de A e fora de A. Tá? 3. O complementar do complementar é o próprio conjunto. Bom, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o que está na esquerda, né? O que está aqui dentro é fora de A, né? É A complementar. Então, o que está fora da área fora de A é o que está dentro de A, né? Então, ó, se eu estou fora de A, eu estou aqui. Se eu estou fora dessa região, então só me resta estar dentro de A de novo. Então, A complementar é o A. 4. A união ômega é ômega. Professor, Oi, pode falar. não entendi muito bem esse 3, não. O 3 não? Tá. Tá, se eu disser assim, vamos pensar que o A é o Brasil, tá? E o A complementar é fora do Brasil. Então, A complementar quer dizer fora do Brasil. Ou então quer dizer, sei lá, no exterior, né? Sei lá, a pessoa viajou para fora do Brasil, foi para o exterior. Isso aqui dentro. E se eu botar um outro complementar nessa frase? Então quer dizer o quê? Que a pessoa não está no exterior, ou seja, ela está no Brasil de novo. Né? Então, ó, se A representa o Brasil, A complementar significa que a pessoa está, quer dizer que a pessoa não está fora do Brasil, ou seja, está no Brasil de novo. Fez sentido? Sim, sim. Tá? Então, vamos para o 4. A união com ômega é ômega. Bom, esse é fácil de ver, né? Porque o que é a união? Se eu disser A união ômega. Quer dizer, todos os elementos que ou estão em A ou estão em ômega. Como o ômega é o universo, né? O ômega é todos os resultados possíveis, isso aqui fica sendo igual a ômega, né? Então, se eu disser, eu estou no Brasil ou estou no universo, então isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu estou no universo. Porque esse cara já está dentro de ômega, então a união ômega é igual a ômega. 5. A interseção ômega é igual a A. Por quê? Porque se eu estou em A e também estou em ômega, né, eu estou em A. Né? Então, se eu estou no Brasil e estou no universo, bom, dado que já falei que eu estou no Brasil, obviamente eu vou estar no universo. Então, isso aqui quer dizer que se eu estou em A e ao mesmo tempo em ômega, é a mesma coisa que eu estar em A. Né? Tem a mesma informação que dizer estou em A. 6. Aí o 6 e o 7 já começam a ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas não muito. Então isso aqui quer dizer o quê? Eu vou fazer só o 6, porque o 7 é análogo, tá? Então o 6 é o seguinte. Se eu pegar... Vou começar talvez pelo... Eu começo pelo A interseção. Bom, vamos ver o que dá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 3 conjuntos. O conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Então aqui eu tenho uma igualdade que envolve 3 conjuntos, tá? Então do lado esquerdo eu tenho A união com B interseção C. Tá? Então, o que é isso? A, então, quer dizer, eu estou em A,
Então, todas essas áreas pintadas com essa bolinha aqui são áreas em A, né? Então, essa primeira parte está feita. Estou em A, ou então estou na interseção entre B e C. Então, eu estou em A, e aí agora eu vou adicionar, né, esse outro conjunto daqui, que é a interseção de B com C. A interseção de B com C é essa área aqui que já foi pintada, mais essa área daqui, né, que ainda não tinha sido pintada. Então, esse conjunto que está sendo descrito aqui, ele é tudo que está pintado, tá? Então, esse conjunto aqui representa o A, todo o A, e mais esse pedacinho aqui do B e do C. Tá? Agora, eu vou olhar para o que está do outro lado da igualdade, que é A união B. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Vou botar em rosa, né? A união B, interseção, e aqui eu vou colocar de laranja A união C. E vamos ver que tanto esse conjunto que eu já representei aqui com as bolinhas, né? Então vou colocar aqui uma bolinha só para dizer que as bolinhas estão denotando esse conjunto aqui. E agora eu vou fazer esse conjunto, tá? Então, o que seria esse conjunto? A união B, ou seja, A união B. Então, é tudo isso aqui de roxo. Tá? Então, nota que o que aconteceu foi o seguinte, né? Aqui, eu acabei pintando um ponto que não deveria pintar, né? Porque se eu quero representar só a mesma área que está em A união B interseção C, eu não deveria incluir esse ponto. Mas tudo bem, eu vou deixar assim e eu já mostro para vocês o que vai acontecer no final. Aí agora eu vou representar em laranja o A união C. Então vai ficar pintado assim. Então aqui eu tenho A união C. Tá? Bom, e aí agora, né? Como é que eu faço? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Bom, então eu já fiz essa parte, eu já fiz essa parte, agora falta a interseção, né? O que seria a interseção do rosa com o laranja? Seria as áreas pintadas tanto de laranja quanto de rosa, né? Então aqui eu tenho as áreas pintadas de laranja, as áreas pintadas de rosa. A interseção, ela está representada aonde tem os dois pintados ao mesmo tempo, concorda? Que interseção é isso. O conceito de interseção quer dizer que eu estou tanto em A, tanto no rosa, quanto no laranja, né? Estou no rosa e no laranja. Então, ó, eu vou começar a achurar aqui para ficar mais fácil, tá? De ver. Então, eu vou pintar toda a área que tiver ao mesmo tempo laranja e rosa. Então, vai dar essa parte aqui também, essa também e essa também. Essa aqui não entra porque ela está só pintada de laranja e essa não entra porque ela está só pintada de rosa. Então, nota que a área que eu achurei, né, que é essa área daqui, é a mesma área que está pintada com os pontinhos, né? Que está pintada com os pontinhos pretos. Isso quer dizer o quê? Que são as mesmas regiões, né? Ou seja, isso quer dizer que no fim do dia, a união B interseção C é igual a A união B interseção A união C. Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse conceito? Eu só estou mostrando que eu posso escrever a mesma região desse jeito ou desse jeito aqui, tá? E por que isso é importante? Isso é importante porque ele me dá uma regrinha, né, de como eu escrevo, como uniões se comportam em conjunto com interseções. Então, anota o seguinte, eu tenho A união B interseção C.
E aí, o que aconteceu? Isso aqui ficou A união B, ou seja, teve uma propriedade meio distributiva aí, concorda? Entendeu? A união B, interseção A união C. Ah, então olha só que interessante. Se eu tiver um conjunto, união com uma interseção, essa união se distribui. É como se fosse um produto, né? Como se aqui o U fosse um vezes, né? Um sinal de vezes, e como se a interseção fosse um sinal de mais. Então eu tenho A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Né? É uma propriedade interessante dos conjuntos. Né? E aqui, ó, o que é interessante, isso foi para o 6, é trocado, né? O 7, ele troca, todas as uniões trocam com interseção. Aqui é união, aqui aqui interseção, união, união vira interseção, interseção, união, união, interseção. Tá? Então, vale a mesma coisa, se fosse interseção, e aí eu não vou fazer de novo, tá? Porque aí vai dar mais trabalho. Então, ó, se eu tiver A interseção B união C, né, que é o que está aqui, A interseção B união C, isso aqui também vai valer a distributiva. Isso vai dar A interseção B união A interseção C, tá? Então, dá uma conferida aqui, ó, A interseção B união A interseção C, tá? Isso aqui lá na frente é que a gente vai usar esses conceitos, tá? Mas é importante que a gente já tenha isso listado, porque aí quando a gente precisar usar, vai ser só voltar e referenciar, tá? Dizer, ah, olha, isso aqui estava no slide 9, né? E a gente já gastou um tempinho entendendo que vale isso. Então lá para frente vai dar uma... vai ajudar na hora que a gente estiver falando de outras coisas mais avançadas aí de probabilidade, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas deduções aí do 1 até o 7? Tudo tranquilo, professor, você explica muito bem. Beleza. Ah, muito obrigado. Vamos lá. Vamos ver, então, a última parte, que são as leis de Morgan, e aí depois eu acho que depois a gente já tem mais algumas aplicações. E depois a gente vai começar a contar com probabilidade de fato, tá bom? Então, vamos lá. Lei de Morgan. Aí começa a esquisitice, né? Absurda, porque olha o que é essa notação super estranha, né? A gente vai ver que ela não é tão esquisita assim. Então, vamos olhar o que significa. Eu tenho A1, A2 até AN, eventos em ômega. Então, aqui eu tenho uma quantidade N de conjuntos, de de eventos dentro de ômega. Então, vamos ver o que raios é essa representação aqui. Bom, provavelmente vocês nunca viram essa notação aqui, né? Ou alguém já viu? Essa união com um N em cima, um I embaixo. Nunca. Alguém já viu isso? Não, né? Não é comum. Beleza. Não é comum mesmo, não. Eu só vi depois que eu entrei na faculdade. Antes disso, no ensino médio, sei lá, a gente nunca tinha visto. Mas não é nada de outro mundo. É só uma abreviação. Vou escrever aqui. Ela é bem parecida com somatória. Só que ao invés de somar, o que você vai botar é a união. Então, isso aqui representa o quê? Vamos fingir que é um somatório. Se fosse um somatório, o I varia de 1 até N. Então, daria A1, A2, A3, até AN. Né? Só que não é somatório, é união. Então, isso aqui representa A1, união A2, união A3, blá, 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 união AN. Né? Ou seja, isso aqui é uma união entre vários conjuntos. Se eu representar assim... Então, agora ficou horrível, né? A1 com A2 com A3. Vou supor que o meu N é igual a 3, tá? Então, quem seria a união com I variando de 1 até N dos AIs? Seria A1, que o meu N é igual a 3, então aqui vai entrar 3, né? Então, A1 união A2 união A3. Não é isso? Então, o que seria... faltou envolver esse diagrama aqui com o ômega, né?
Então, o que seria A1 união A2 com união A3? Seria tudo isso, né? Não é? Então, daria tudo isso aqui. Então, isso aqui nada mais é do que a união entre os eventos. Tá? Então, eu vou colocar aqui a primeira lei de Morgan, e a mesma coisa vai valer para a interseção. Tá? Se for interseção aqui, quer dizer interseção entre todos. Tá? Então, só para fixar, né, quem seria aqui a interseção dos AIs, onde I vai de 1 até 3? Seria A1, interseção com A2, interseção com A3. Então, aqui eu vou representar com o azulzinho só para diferenciar. Então, quem seria a interseção do A1 com A2 com A3? É a área que está em A1, mas também está em A2 e também está em A3. Então, é essa área aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver a primeira lei de Morgan. Como é que a gente interpreta, como é que a gente sabe que vale a lei de Morgan, né? Bom, a gente vai ter que recorrer ao português, é o jeito mais fácil. Então, vamos ler primeiro o que está aqui dentro. União dos AIs, de 1 até N. O que essa união representa? A união representa, vê se não é isso, representa pelo menos um, né? Pelo menos um dos AIs acontece. Essa união dos AIs é ou A1 acontece, ou A2 acontece, ou A3 acontece. Então, isso aqui quer dizer pelo menos um dos AIs acontece. Né? Então, aqui, se eu colocar uma chave, eu consigo escrever, né? Que quer dizer pelo menos um dos AIs acontece. Né? Aí agora eu vou continuar, né? Não é só isso, tem um complementar. Né? Agora, com esse complementar, deixa eu arrastar aqui um pouquinho para baixo para poder ter espaço. Então agora, com o complementar, agora foi. Isso aqui vai ser o quê? Bom, o complementar indica, né, que não aconteceu, né, que aquilo não aconteceu, o que está fora, ou não, né? Quer dizer, o não que eu digo é o não do português mesmo. Né? Eu posso interpretar o complementar como dizendo não. Então, ó, é o contrário. Então, é o contrário de que pelo menos um dos AIs acontece. Né? Então, o que isso representa? Vou tirar aqui. Então, o que é o contrário de pelo menos um dos AIs acontece? O contrário de pelo menos um dos AIs acontece é nenhum. Eita, esqueci do H. Nenhum dos AIs acontece. Não é isso? O contrário de pelo menos um dos AIs acontece é nenhum dos AIs acontece. Aí vamos olhar o que está representado aqui do lado direito. Do lado direito eu tenho a interseção entre todos os complementares de AI. Ou seja, o que significa essa interseção? Significa que AI não ocorre, vamos escrever aqui, A1 não ocorre, e A2 não ocorre, e A3 não ocorre. Não é isso? Né? Aqui, na verdade, eu deveria pôr N, né? Porque aqui eu já não estou mais supondo 3. Eu estou supondo um N qualquer. Então, deu N aqui, pronto. Então, ó, aqui do lado esquerdo, não, do lado direito, eu tenho A1 não ocorre, A2 não ocorre, AN não ocorre. Como é interseção, então isso aqui quer dizer A1 não ocorre, e A2 não ocorre, e AN não ocorre. Então, isso que está do lado direito também representa nenhum dos AIs acontece, não é isso?
Nenhum dos A's acontecem. Ou acontecem, eu não sou muito bom. Professor, Oi. quando você fala assim, né, que não acontece, eu entendo que não existe. Só que não é isso, né? É só que ele tá fora, né? Ah, Que é a isso. que é a definição de complementar. Isso, Que não está em exatamente. A, né? Aham, aham. Eu fico, às vezes, trocando, né? Às vezes eu falo, tá fora, às vezes eu falo, não acontece, às vezes eu falo, acontece. É porque depende, não é exatamente sinônimo, mas são noções análogas. Porque, por exemplo, quando eu estou falando de probabilidade, eu estou falando de um evento acontecer ou não. Né? Por exemplo, se eu estiver falando de A, eu tiver ômega do dado, né? 1, 2 até 6. E aí eu tenho o evento A, que é o evento par. Né? Esse evento seria 2, 4, 6. Então, por exemplo, né, se o resultado for, sei lá, se o resultado for 1, então quer dizer que A não ocorre. Né? Então quer dizer A não ocorre. Ocorre. Não. Então, nesse sentido é que eu fico falando ocorre ou não ocorre, ou acontece ou não acontece. Porque eu vou ter dentro, né, do meu... Eu vou ter aqui dentro do meu universo ômega, eu tenho aqui 1, o 2, 3, 5, 4 e 6. Aí aqui eu tenho A, e aqui eu estou fora de A, né? Fora de A é o A complementar. Então, esses caras aqui formam A complementar. Aí, nesse sentido é que eu falo, acontece ou não acontece. Porque se o resultado for 1, então A não acontece, entendeu? Aí, por isso que eu fico falando, acontece ou não acontece. E se eu estou fora de A, quer dizer que eu estou num espaço onde A não acontece. Aí eu estou fazendo aqui para múltiplos conjuntos, né? A1 não acontece, e A2 não acontece, e a N não acontece. Fez sentido? Sim, Tá, beleza. obrigado. De nada. Bom, então é isso, gente. Isso aqui mostra, né, que valem as leis de Morgan. Então é só uma questão de meio que traduzir a noção de conjunto para o português e aí a gente vai ver que vale a lei de Morgan. Tá? E para que a lei de Morgan serve? Né? Por que eu quero saber essa relação esquisita aqui? Eu quero saber isso porque lá na frente, quando eu tiver que calcular probabilidades, né, eu vou envolvendo conjuntos, né? Às vezes eu quero calcular, vamos dizer assim, às vezes eu quero calcular a probabilidade da união. Eu quero saber qual é a probabilidade de, sei lá, pelo menos um dos indivíduos, sei lá, um de 3 peixes que eu soltei com aquela marcação para investigar se o peixe vai continuar vivo ou não, ou para onde ele está nadando no meio de um lago ou algo assim, né, para poder monitorar. Eu posso querer saber qual é a probabilidade de que pelo menos um daqueles peixes sobreviva. Né? Talvez seja difícil calcular o pelo menos um, mas talvez seja mais fácil calcular a probabilidade de que nenhum sobreviva, né, que seria o que está do lado direito. E aí, sabendo a lei de Morgan, eu já vou saber, bom, beleza, eu quero calcular probabilidades envolvendo pelo menos um, mas se eu sei calcular envolvendo, assim, nenhum acontece, eu também consigo calcular a do pelo menos um. Tá? Então, a noção é essa, você tem um pouco de flexibilidade, né, e tem um arsenal maior de conhecimento para conseguir calcular probabilidades que envolvem uniões, né, e que sejam difíceis de calcular na união, mas eu consigo calcular na interseção, ou o contrário. Tá? A segunda lei de Morgan é bem similar à primeira, quer dizer que é uma forma de você trocar interseções por uniões. Tá? Então, o que a gente tira da lei de Morgan? Que o complementar das uniões é a interseção dos complementares, ou que o complementar das interseções é a união dos complementares. Então, se eu tiver um complementar do lado de fora e quiser passar para dentro de uma interseção, eu inverto a interseção, ela vira união, e aqui dentro pega um complementar. Tá?
Então, isso aqui só vai ajudar na hora da gente calcular probabilidades em si, usando os conjuntos. Né? Então, essa parte é muito importante. E é o que a gente vai usar lá na frente, quando eu estiver definindo mesmo probabilidades. Bom, então, dado que a gente estava falando, né, de probabilidade em si, vamos começar, pelo menos, a definir de forma clássica o que é uma probabilidade, tá? Bom, então a gente tem o seguinte, né? Suponha, então, que eu tenho um evento A num espaço amostral ômega finito. Tá? Então, pode ser que o seu ômega seja no resultado de um lançamento de dado, então seu ômega vai ser o conjunto 1, 2 até 6. Tá? E o A é um evento qualquer. Digamos que o A seja um número par. Então, A vai ser esse evento aqui, 2, 4, 6. Tá? Então, como eu calculo a probabilidade de A? Bom, isso aqui vocês já devem estar familiarizados, né, com essa noção, mas é sempre bom frisar, né? Então, a probabilidade de A é o quê? É número de elementos de A sobre o número de elementos de ômega. Essa notação aqui, o que parece módulo, né, não é módulo na verdade, porque o que está dentro é um conjunto, não é um número. Então, essa notação de módulo significa cardinalidade, ou quantidade de elementos, tá? Do evento A. Então, como é que eu leio isso aqui? Eu leio como probabilidade de A igual ao número de elementos dentro de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, quem seria o P de A nesse exemplo? Qual seria a probabilidade de dar um número par no dado? É só eu contar, ver que tem 3 formas possíveis de dar um número par e dividir pelo total de formas, né? Pelo total de resultados possíveis, que é 6. Então, isso aqui vai dar meio. Que faz sentido, né? Você joga um dado, a probabilidade de dar um número par é igual a meio. É meio por causa disso, porque tem 3 resultados no par e 6 resultados possíveis dentro de ômega. Bom, aí aqui tem que fazer um adendo, né? Essa regra só vale se as hipóteses são satisfeitas sobre ômega. Né? Aqui essa hipótese sobre ômega. Então, ó, são 2 hipóteses e elas precisam valer, tá? A primeira delas, os resultados têm que ser equiprováveis. Como assim? Bom, como ômega é 1 até 6, então para eu poder aplicar esse raciocínio, cada elemento dentro de ômega tem que ter a mesma probabilidade de sair. Se eu tiver um lado do dado, tipo, vamos supor que o lado 1 é o lado mais pesado do dado, sei lá, o fabricante do dado quis criar ele de forma viciada e botou um peso maior no número 1. Então, quer dizer que a face oposta do 1, que no dado geralmente é o 6, né, esse dado, enfim, em geral, a soma da face de cima com a face de braço do dado sempre dá 7. Então, se 1 é mais pesado, 6 vai sair mais vezes. Se isso acontecer, eu não posso usar essa regra, tá? Eu não posso usar. Porque o 6 vai ser mais provável que o 1. Então, não basta contar a quantidade de elementos, né? Você vai ter que fazer um adendo aí e ver, o 6 é mais provável, então eu não consigo simplesmente contar os elementos e dividir, né, pelo ômega. Então, essa primeira hipótese é uma hipótese fundamental. Os resultados têm que ser equiprováveis. E aí, por isso, eu fiz toda aquela discussão, né? Por exemplo, aqui, esse era o exemplo 3, de você denotar azão azinho e também denotar azinho azão. Porque se eu não fizer isso, aí eu vou ter um ômega 2, que seria esse espaço amostral aqui, em que os resultados não são equiprováveis. Então, em ômega 2, os resultados não são equiprováveis. E aí, eu não posso usar mais esse resultado. Né? Nota que quando eu fui calcular a probabilidade, né, com vocês, intuitivamente, usando o ômega 2, que foi essa parte aqui de baixo, não, que ficou faltando, né, de notar aqui que era o ômega 2, aí eu tenho que fazer esse adendo, eu tenho que vir aqui e
perceber, não, esse elemento aqui, ele tem que constar 2 vezes na hora de calcular a probabilidade. Porque azão, azinho, quer dizer que pode ser tanto o azão do pai quanto o azão da mãe. E aqui a mesma coisa. Então, tem esse porém, né? Eu só consigo usar essa lei, que é muito cômoda para o cálculo de probabilidades, se o espaço amostral que eu escolhi for um espaço equiprovável, tá? Então, esse é um ponto fundamental. A gente consegue calcular a probabilidade se o espaço ômega não for equiprovável, mas é um pouquinho mais difícil, como no caso 2, né? Eu tenho que contabilizar de uma forma diferenciada cada elemento de B. Mas dá para fazer, tá? Bom, e a segunda hipótese é uma hipótese um tanto óbvia. O espaço amostral ômega precisa ser finito, porque se o espaço ômega for infinito, ou seja, tiver uma infinidade de números lá, né? Por exemplo, se eu estiver falando de, sei lá, número de ovos de Aedes numa determinada ovitrampa, né? Se eu não limitar a quantidade de ovos possíveis, eu vou ter um espaço amostral finito. Quer dizer, desculpa, infinito, porque qualquer número de ovos vai servir. Então, ó, nesse caso, o meu ômega seria, eu posso encontrar 0 ovos, ou 1 ovo, ou 2 ovos, e assim sucessivamente. Esse espaço ômega é infinito, não tem um limite a priori para o número de ovos que eu posso encontrar. Se eu escrever dessa forma, quem fica sendo o número de elementos de ômega? Fica sendo infinito. E aí dá problema, né? Porque como é que eu vou calcular a probabilidade pegando o número de elementos do evento e dividindo por infinito? Fica inconsistente. Então são essas 2 hipóteses. Para eu conseguir usar essa regra bem conhecida aí desde o ensino médio, eu preciso ter resultados equiprováveis e eu preciso que o espaço amostral seja finito. Bom, então vamos a alguns exemplos. Então vamos lá, de volta para o exemplo 1, aí eu vou passar bem rápido por esse exemplo, porque ele é bem trivial. Então, nesse exemplo, eu lançava uma moeda honesta, uma vez só. Então eu fazia cara 0, coroa 1. Então, isso significa o quê? Que o meu ômega era o conjunto de resultados possíveis era ou 0 ou 1, eu estou lançando a moeda uma vez só, e o número de elementos de ômega era 2. Então, se eu tiver o evento, o lançamento foi coroa, né, esse é o evento A. Bom, lançamento é coroa, significa que o evento A é o conjunto unitário que só tem o 1 lá dentro, que é a coroa. Então, eu tenho um elemento, como quantidade de elementos de A. Então, ó, a probabilidade de A fica sendo o quê? Número de elementos de A, que é 1, dividido por número de elementos do espaço amostral, que é 2. Então, dá meio. Bom, é óbvio, né? Então, você vai lançar uma moeda, a probabilidade de sair coroa é meio. Tá? Então, isso aqui é só a justificativa formal. Em B, se o lançamento foi caro, mesma coisa, a probabilidade é meio e é inteiramente análoga. A única diferença é que agora o evento B, ao invés de conter o elemento 1, ele vai conter o elemento 0, que é caro. Então, se o lançamento foi caro, B é o conjunto unitário que só tem o elemento 0 e a probabilidade de B é meio. Em C, o lançamento é caro ou coroa? Bom, se é caro ou coroa, então o conjunto C é o 0, 1. Então, ele tem 2 elementos lá dentro, né? Ou seja, a cardinalidade desse conjunto é igual a 2. Então, a probabilidade de C vai ser 2 dividido por 2, que é 1. Tá? Eu sempre divido, então P de C, ele é número de elementos de C dividido por número de elementos de ômega. Número de elementos de C, 2. Número de elementos de ômega, 2. Então, vai dar 1. Né? Então, também é óbvio. Né? O lançamento vai ser ou caro ou coroa. Então, a probabilidade de ser caro ou coroa é 1. Não tem como a moeda ficar virada. Né? Bom, vamos fazer o exemplo 2, que é um pouquinho mais elaborado. Esse exemplo era que eu lançava 2 moedas. Tá? Então, de novo, cara é 0, coroa 1. Então, quem era ômega? Ômega é 0, 0, ou seja, cara, coroa, cara, ou coroa. Então, quantos elementos eu tenho em ômega? 4.
Então, os meus denominadores sempre vão ser 4. Tá? Então, vamos lá. A1 significa o quê? Eu tinha definido como evento que era o primeiro lançamento é coroa. Bom, essa probabilidade tem que dar meio, né? A probabilidade de você lançar uma moeda e o primeiro lançamento ser coroa é meio. Mas vamos ver com a justificativa do cálculo de probabilidades em espaço equiprovável. Então, ó, o A1 fica sendo, o primeiro lançamento foi coroa, então como coroa é 1, então eu tenho 2 elementos lá. Ou 1, 0, que é o primeiro foi coroa, ou 1, 1, que os dois são coroa. Então, tem 2 formas do primeiro lançamento ser coroa. Então, o número de elementos do evento é 2. O número de elementos do espaço amostral é 4, então vai dar 2 sobre 4, meio. Então, a probabilidade do primeiro lançamento ser coroa é meio. Tá? Em B era o seguinte, era pelo menos um lançamento coroa. Então, como é que fica o B? B fica, se pelo menos um for coroa e coroa é 1, é o número 1, então vai ser, ou 1 vai acontecer somente na segunda entrada, ou 1 vai acontecer somente na primeira entrada, ou vai acontecer nas duas. Então vão ser 3 formas possíveis em um total de 4. Então vai ficar P de B 3/4. Tudo bem? Tudo isso é bem intuitivo, mas é só para dizer que, só para ilustrar, né, com a propriedade de que você pode contar o número de elementos no evento e dividir pelo número de elementos no espaço amostral todo. Então, em C, significa todos os lançamentos foram cara. Então, se todos os 2 lançamentos foram cara, então só tem um elemento lá, que é cara, cara. Cara é o 0, então é 0, 0. Então só tem um elemento aqui dentro. Só tem um par, 0, 0. Então a probabilidade de C vai ser 1 sobre 4. Tá? Bom, vamos fazer mais esse exemplo e aí a gente fecha a aula para continuar na aula que vem. Então, bom, vamos supor que a gente joga 2 dados honestos, né? E aí a gente se pergunta, né? Qual dos resultados é mais provável? A soma é mais provável que a soma de 11 ou que a soma de 12? Bom, talvez, assim, se a gente fizer com pressa, a gente pode chegar num erro, né? Pensar, bom, a soma vai ser 11 se sair 5 e 6. E a soma vai ser 12 se sair 6 e 6. Bom, então, os dois têm a mesma probabilidade, né? Porque para sair 11, tem que sair 5 em um dado e 6 no outro. Então, só, né? E no outro tem que sair 6 em um e 6 no outro, para dar 12. Então, talvez eu fosse concluir que a probabilidade de 12 é a mesma de 11. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque se eu pensar assim, eu estou ignorando a ordem. Por exemplo, aqui, esse resultado, né, do 5 e do 6, ele pode acontecer de 2 formas. Ou o primeiro dado dá 5 e o segundo dá 6, ou o primeiro dá 6 e o segundo dá 5. Então, aqui eu tenho 2 elementos no evento, enquanto aqui eu só tenho um elemento. Né? Concorda? Porque aqui eu tenho 2 formas de dar 11. Ou o primeiro dado sai 6 e o segundo sai 5, ou o primeiro sai 5 e o segundo sai 6. Acho que eu venho tudo. Enquanto que no 12 só tem um jeito, que é o dado 1 dá 6 e o dado 2 dá 6. Aí você pode perguntar, professor, mas como assim? Aí, bom, aqui tem a justificativa, né, mais bem escrita, né? Mas basicamente é isso, a soma dá 11, eu vou ter o primeiro dado dá 5 e o segundo dá 6, ou o primeiro dá 6 e o segundo dá 5. Então aqui, ó, a probabilidade de A é 2 sobre 36, e a probabilidade de B seria 1 sobre 36. Por que 36? Bom, é 36 porque quantos elementos eu tenho no espaço amostral? Né? Lembrando, o denominador sempre é o número de elementos no espaço amostral. Olha, eu posso ter 6 resultados no primeiro dado, vezes 6 resultados no segundo, dá 36. Tá? Então, por isso o denominador é 36.
Aí você pode perguntar, professor, tá, mas e se os dois dados forem iguais? Se não for um dado vermelho e um dado amarelo, e eu jogar tudo ao mesmo tempo? Aí não vai ter essa noção de o primeiro dado e o segundo dado. Mesmo assim, a probabilidade seria 2 sobre 36? A resposta é sim. E mesmo que os dados sejam indistinguíveis, os dados são objetos diferentes. Né? Eles não são o mesmo objeto. Se tem dois dados, mesmo que sejam iguais, não são o mesmo objeto. Então, você sempre pode colocar, fazer uma marquinha no primeiro dado, em um dos dados, e o outro você não faz nenhum. Aí você joga o dado e vê, e vai ser a mesma coisa. O dado com a marquinha pode dar 6, e o sem a marca pode dar 5, ou o dado marcado pode dar 5, e o sem a marca pode dar 6. Então, essa noção da ordem, né, ela vai estar sendo levada em conta, mesmo que sejam dados diferentes, mesmo que sejam dois dados e os dois dados sejam idênticos, porque são objetos diferentes. Tá? Então, aqui é só para ilustrar, né, essa questão de contar quantos resultados possíveis, dizer que a ordem aqui é importante, mesmo que o dado seja indistinguível um do outro, né, mas como são objetos distintos, a gente sempre pode desmembrar assim, né, o primeiro dado e o segundo dado. Fez sentido, pessoal, esse cálculo de probabilidades aqui? Sim. Tá? Bom, beleza. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ah, propriedade base. Bom, só tem 2 minutos para acabar a aula. Eu não consigo falar desse slide aqui em 2 minutos, porque, enfim, ele tem, tem que explicar um pouquinho mais. Então, eu vou parar por aqui, e na semana que vem a gente continua, né, a partir desse ponto, tudo bem? Aí Beleza. eu vou colocar, então, esses slides lá, sobre probabilidade, que aí você já tem o material, tá? Mas a gente está mais ou menos no meio dessa primeira parte. E aí depois a gente fala sobre condicionamento e outras coisas também envolvendo probabilidade. Bom, então falou, pessoal. A gente se vê aí na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem colocar aqui nesses últimos 2 minutos. Mas, beleza, vou